Bom dia, pessoal. Desde ontem a gente está avisando aqui na nossa página que hoje estaríamos começando o dia falando de saúde aqui na Natural Tem. E vamos entrevistar, bater um papo aqui com o Dr. Antônio Cruz Neto, que vai tirar muitas dúvidas, principalmente sobre o assunto testosterona. Então, meninos que estiverem assistindo aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar aqui que a gente responde na hora. Estamos ao vivo com vocês. Vou apresentar aqui o Dr. Antônio Cruz Neto. Acho que eu não preciso nem apresentar, que a maioria já conhece. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui. Tudo bem? Ótimo, obrigado, hein? Vamos falar sobre muitos assuntos e principalmente sobre a testosterona, que muita gente tem bastante dúvida e ainda muitos julgamentos negativos até, né? Com certeza. Então a gente tem que desmistificar algumas coisas. Primeiro, doutor, o que é a testosterona? Olha só, a testosterona é um hormônio, tá? O problema é que na mesma medicina hoje existe uma dificuldade muito grande dos médicos entender sobre a ação e a fisiologia da testosterona. Então cria-se muito medo da utilização ou não desse hormônio, que é extremamente benéfico para a saúde tanto de homens quanto para a mulher. É um hormônio que dá resultado extremamente satisfatório, desde que seja utilizado com bastante inteligência e mantenha os padrões fisiológicos de testosterona tanto na saliva quanto no exame de sangue, tá? Certo, olha, como aqui a gente em serviço, nós estamos em uma das melhores e mais respeitadas empresas de suplementação alimentar que a Natural tem. E para quem ainda não conhece, o que eu duvido muito, o Dr. Antônio Cruz Neto, ele tem pós-graduação em endocrinologia, tá? E nutri-endocrinologia. Então ele vai contar pra gente muitas coisas, inclusive quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui acompanhando já, Edmilson, Davi, Kleber, Ariadne, Maria Gabriela, o Haroldo que falou, o cara é fera, tá aqui o Haroldo, manda um abraço para ele, doutor. Abraço. Também acompanhando o Valdinei. Olha, vou virar aqui para você de novo. A gente tem algumas dúvidas também. Pode falar. Em relação aos sintomas, doutor, que o corpo demonstra quando ingerida testosterona. Olha só, primeiro vamos falar da deficiência de testosterona, que é um negócio extremamente comum, tanto em homens quanto em mulheres. Hoje a gente tem na prática clínica de observar nos nossos pacientes se é atleta ou se não é atleta, se é novo, se está velho, uma situação quase que meio igual, assim. Quase todos os pacientes homens que eu tenho apresentam níveis de testosterona baixo. E o cara tem 18 anos, tem 20 anos, tem 25 anos, e quando faz a utilização de testosterona seguindo uma orientação de algum amigo na academia, acaba tendo um prejuízo muito mais do que benefício, porque utiliza a droga de uma maneira extremamente incorreta. As mulheres também têm essa deficiência bastante exacerbada de testosterona, principalmente por causa do uso do anticoncepcional. Então, às vezes, a gente tenta explicar e colocar na cabeça delas que usar anticoncepcional é uma coisa extremamente danosa para o metabolismo hormonal, fazendo com que as mulheres diminuam muito a quantidade de progesterona e testosterona. Às vezes, chega a zero o nível de progesterona e testosterona e elas acabam desenvolvendo uma situação de predominância estrogênica, onde você tem uma hiperproliferação de gordura corporal. Mas vamos lá. Qual que é o sintoma dos pacientes com déficit de testosterona? Deixa eu interromper o senhor. Pode falar. Nem vou chamar de senhor, tá? Não, por favor. Senhor não. Deixa eu perguntar uma coisa, como pessoa leiga, tá? Vamos começar aqui, como se a gente estivesse começando a estudar. Tá bom, vamos lá. Quando a gente fala em testosterona, linka o assunto a homem. Perfeito. Mulher tem. Com certeza, tem que ter. E esse caso que você acabou de falar sobre o anticoncepcional, realmente causa danos para nós? Anticoncepcional, sinceramente, se eu fosse mulher, jamais usaria na minha vida o anticoncepcional. Médicos que prescrevem anticoncepcionais são médicos proscritos, não deveriam jamais indicar isso. Primeiro que é um hormônio que não existe dentro do corpo da mulher. Não faz sentido você usar um etinil estradiol, uma ciproterona, uma statimidroxiprogesterona, que são hormônios que não são fabricados dentro do seu corpo. Esses hormônios vão funcionar como disruptores endócrinos, vão direto no receptor celular seu e vão acabar lascando o seu metabolismo hormonal. O hormônio que a mulher tem é estradiol, estrona, estriol, progesterona, testosterona, como o homem também tem. Então, na utilização do anticoncepcional, as fases do ciclo menstrual de produção de estrogênio na primeira fase, testosterona e progesterona na segunda fase, elas são totalmente comprometidas. Então a mulher acaba aqui piorando muito os seus níveis metabólicos. Testosterona de mulher que usa anticoncepcional é 0. Progesterona de mulher que usa anticoncepcional é 0. E isso tem que mudar. E o que isso traz de malefício para a nossa saúde? Pode, por exemplo, impedir a gente ter filho? Com certeza, pode impedir vocês de terem filho. Aumento de gordura corporal, alteração da circulação vascular, criando varizes, tanto superficiais como profundas. Alteração como câncer de tireoide, fígado, mama, útero, ovário, trompa. Mulheres que usam anticoncepcional mantêm o metabolismo no funcionamento de osteoporose. Ela tem uma tendência a desenvolver osteoporose. Ela piora o metabolismo de modo que o corpo funciona como se ela tivesse menopausal.
causada. Existe uma relação muito importante de níveis de estrogênio e progesterona que é quebrada com a utilização de anticoncepcional. Então a mulher piora, aumentando o risco de ter hipotireoidismo, obesidade, resistência insulínica. Então é uma droga que não faz sentido a utilização alguma, a não ser evitar filho, que você pode evitar de outra maneira. De outra maneira, é verdade. Gente, tô chocada, eu não tinha essas informações todas, não. É isso aí mesmo. Então agora interrompi você, vamos voltar a falar dos sintomas que o corpo pode demonstrar. Certo, é muito comum homens com queda de cabelo, queda de libido, aumento de gordura corporal, diminuição de massa muscular, isso também pode acontecer com a mulher, memória que começa a falhar, alteração do sono, o cara vai para academia ou a mulher vai para academia, eles fazem atividade junto com o personal ou com o coach ou com o treinador, desenhada especificamente, bem programada, segue uma orientação com o nutricionista funcional, nutricionista esportiva, mas o resultado não aparece. O cara continua com o BF aumentado, o cara continua sem ganhar massa muscular, às vezes o professor briga com ele, o nutricionista briga com ele, a pessoa tenta seguir toda essa orientação e não consegue ter o resultado. Na hora que você vai fazer os testes, tanto de saliva quanto exame de sangue, você consegue perceber que esse paciente tem um déficit importante em nível de testosterona, a famosa andropausa, ou parada da produção desse hormônio. Você é obrigado a repor esse hormônio, você é obrigado a suplementar esse hormônio. E quando você faz isso, os níveis metabólicos aceleram demais. O paciente melhora sono, melhora a performance corporal, resultado de dieta é muito mais eficiente, processos inflamatórios do corpo diminuem, risco cardiovascular tanto para a mulher quanto para o homem diminui, metabolismo de carboidrato, metabolismo de proteína, metabolismo de gordura, sistema imunológico, todos eles são reajustados quando seus níveis de testosterona estão adequados. Certo. Tem algum exercício, doutor, que melhora a produção de testosterona? Olha só, os exercícios de endurance, os exercícios de musculação extremamente bem feito, bem executado e com uma intensidade razoavelmente elevada, crossfit, de longe, atividade física de ponta que consegue fazer isso, mas claro que a musculação também, indico muito bem essas duas, consegue manter esse parâmetro de funcionamento na produção de testosterona. Porém, eu não consigo mais encontrar pacientes assim. Mesmo os pacientes que treinam, os atletas que treinam muito bem crossfit, ou musculação, ou endurance, ou uma atividade com uma intensidade alta, eles estão mantendo um padrão de testosterona baixa. A testosterona nos últimos 50 anos, ela baixou muito o nível dela, tá certo? E isso é em decorrência da nossa alimentação. As pessoas comem alimentos que são transgênicos, alimentos ricos em substâncias tóxicas, químicas, que prejudicam a captação dos nutrientes. Quando você come hoje uma salada, uma verdura, um legume, existe um déficit acentuado de suplemento ali dentro. Não pense você que você vai conseguir ter o seu cálcio, a sua vitamina C, o seu magnésio, o seu selênio, que são extremamente essenciais, são micronutrientes que vão ajudar na sua queima metabólica, no seu metabolismo de uma forma geral. Você não consegue mais isso na alimentação. Além dos alimentos, você é obrigado a fazer uma suplementação. Então o que acontece? Por mais que o cara tenha uma dieta ajustada, adequada, funcionando bem, ele tem que suplementar os micronutrientes, porque senão a resposta metabólica não veio. A produção de testosterona depende disso. Se o nível de colesterol não está adequado, a testosterona não é produzida. Se você não tem substrato para isso, se não tem uma gordura de qualidade na sua dieta, não tem como você produzir testosterona correta. Então, são os efeitos que a deficiência de testosterona vão causar nesse paciente. O treinamento ajuda? Sim, mas não é eficiente, vamos dizer assim, tá bom? Exatamente isso que eu ia perguntar. De repente, então, numa deficiência de testosterona, certo, a suplementação é fundamental. Com certeza. Tem algum suplemento que você indica para nós? Tem alguma coisa em especial que a gente pode tomar? Sim, existem vários fitoterápicos que melhoram isso, a produção, alguns aminoácidos também ajudam na produção de testosterona, mas eu vou partir de um princípio seguinte: se você que já tem 20, 30, 40 anos, sei lá a sua idade, e já está lascado sem conseguir produzir testosterona, e já segue uma dieta, já segue uma atividade física e não consegue ter resultado, tem que tomar testosterona. É o melhor caminho de você realmente manter níveis metabólicos extremamente elevados, tá certo? Certo. Vou voltar aqui. A gente estava falando, até antes de iniciar o vídeo, sobre uma dúvida minha, que é a questão do anabolizante. Certo. O que é o anabolizante? Por que é tão mal visto, tão mal falado? Porque as pessoas já julgam. A minha avó, por exemplo, se tomou um whey, ela fala, tá tomando bomba, isso é anabolizante, você não pode. Por que isso? O que é a bomba? O que é o anabolizante, doutor? Vamos lá. Olha só. Anabolizante é tudo aquilo que vai criar um anabolismo corporal, tudo aquilo que vai te deixar com volume muscular grande, vai fazer você crescer.
é um anabolizante. Musculação é anabolizante, tomar whey protein é anabolizante, comer carboidrato é anabolizante. Só que o negócio ficou tão degringolado que assim, anabolizante é só veneno. Tomar testosterona, tomar bomba, vamos meter bodenona, trembolona, cipionato, propionato, oxandrolona, masteron. Não é assim que funciona. Eu acho que é um nome equivocado falar em anabolizante quando você vai falar das drogas. As drogas precisam ser respeitadas. Cada uma tem sua função, cada uma tem sua determinação do momento certo de estar utilizando ou não, mas o termo anabolizante é um termo equivocado. Tudo que for fazer você crescer é um anabolizante, tá certo? Mas o mais comum é chamar testosterona ou a dihidrotestosterona, qualquer uma das duas que vai dar esse volume muscular legal, de anabolizante, tá certo? Certo. A gente falou aqui muito sobre a testosterona e eu te pergunto, tem uma dose certa para usar, o uso em excesso, como tudo na vida, acaba fazendo mal. Que tipo de mal poderia gerar e qual é o excesso? Vai de pessoa para pessoa, como que é feito? Tem que ir no médico, não pode, de repente, usar a dosagem que o amigo usa, que a gente tem muito mania de fazer isso. Como que funciona, doutor? Olha só, a gente tem que respeitar a bioquímica de cada paciente, cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso imaginar e achar que, por exemplo, a medicina considera normal o nível de colesterol abaixo de 200. Mas não faz sentido achar que uma pessoa como eu, que tem 36 anos, 92 quilos, treino crossfit, já treino há 4 anos, mas tenho atividade física há 23 anos, não pode imaginar que se o meu nível de colesterol é 150, se o seu é 150, se uma velhinha é 150, a gente está no padrão de normalidade. Porque o nosso metabolismo é totalmente diferente. Eu, por exemplo, faço utilização de modulação hormonal comigo há 6 anos e eu utilizo às vezes 12 hormônios durante o dia, tá? Então a minha situação metabólica é diferente. Então cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então a gente precisa determinar o funcionamento metabólico, bioquímico, fisiológico dessa pessoa para determinar que tipo de droga ela vai estar usando. Será que é melhor usar uma dihidrotestosterona? Será que é melhor usar uma testosterona? Será que é melhor um gel bioidêntico, uma pastilha sublingual, uma injeção intramuscular? Será que o período é um período de 4 meses? Será que é uma vez por semana? Então tem que ter bastante cautela com isso. A gente vê algumas pessoas tomando algumas drogas de acordo com a meia-vida dela. Porque cria na cabeça que para você tomar, por exemplo, uma trembolona, você tem que tomar ela dia sim, dia não. E isso, porque senão não dá resultado. Mas isso não é verdade. Você precisa avaliar cada caso, é um caso, tá certo? As dosagens extremamente altas vai causar uns efeitos muito, assim, maléficos. A gente tem agora história, nos últimos anos, vários bodybuilders, ou pessoas, ou treinadores aqui em Campo Grande, na minha cidade, que morreram. O cara morreu de morte súbita, o cara teve infarto, o cara teve derrame. Ah, mas ele era um atleta, ele comia bonitinho, ele fazia, meu amigo, se você usar droga da sua cabeça, do jeito que você quer, sem uma avaliação da pessoa que realmente entenda ou tenha know-how no assunto, você vai pagar um preço. Você vai ter uma calcificação vascular, uma deficiência na sua performance muscular, vai ficar bonitão por fora, tudo bem. Eu não sei se performance muscular é o suficiente, mas que você tem que ter um equilíbrio metabólico funcionando corretamente, muito mais do que músculo e definição, e veia saindo, e nervos aparecendo, e aquela coisa toda, do que ficar exagerando. Então, muito cuidado na hora de utilizar uma droga. Precisa ser bem selecionada, ver a quantidade que esse paciente realmente precisa e o equilíbrio metabólico. Se usar testosterona sem ter micronutrientes, você vai ter problema sério. Agora eu vou fazer mais uma pergunta de leiga, não me julgue. É possível ter uma saúde em dia, um corpo bacana, sem gordura, sem o auxílio de algum tipo de anabolizante ou de algum tipo de suplementação? É possível isso? Ou todo mundo precisa colocar no corpo, ingerir coisa que de repente está faltando no nosso próprio organismo? Olha, é possível sim, muito difícil, tá certo? O nosso mundo já não permite que você consiga seguir uma orientação alimentar extremamente saudável, mas que você tente fazer lá uma contagem de macronutrientes, de carboidrato, proteína e gordura, de acordo com a sua demanda metabólica para queima de gordura corporal. Se você não tiver os micronutrientes, você vai ter problema, tá certo? Então, do meu ponto de vista, é possível, mas muito difícil. Eu acho que eu nunca vi ninguém ter um resultado sem tomar alguma coisa. Você precisa fazer modulação hormonal? Precisa. Você precisa fazer utilização de micronutrientes? Precisa. Você precisa cuidar da saúde do seu intestino, com os lactobacilos, com glutamina? Precisa. Você precisa ter suplementação de aminoácidos essenciais correta? Precisa. Então, eu acho que é muito difícil, tem como.
Mas do meu ponto de vista seria mais fácil você ter esse resultado fazendo essa suplementação, tanto dos hormônios, quanto das vitaminas, quanto dos minerais, quanto dos antioxidantes, quanto da atividade física e da suplementação. Bacana, ó, doutor, o Gustavo tá perguntando aqui abaixo, ó, fala para ele dar dicas para atletas de jiu-jitsu e MMA também, tem alguma dica especial? Velho, eu já treinei jiu-jitsu, hein? Treinei aqui em Campo Grande, treinei em Brasília com o pessoal lá, tá? Muito tempo atrás, hein? Uns 15 anos já, hein? Faz hora, hein? Olha só, jiu-jitsu, atividade de MMA, com certeza exige muita nutriente, principalmente proteína e carboidrato, mas é o seguinte, eu sempre oriento os atletas que eu acompanho a ter uma ingesta de gordura bastante exacerbada, principalmente a gordura do abacate, a gordura do óleo de coco ou do coco e a gordura do porco. E da manteiga também. E eles estão tendo um resultado muito bacana. Existem alguns atletas que eu estou acompanhando do jiu-jitsu, sim, e eles estão tendo um resultado muito legal. Eles me falam depois, né? Falam, puxa, doutor, comecei a usar essa gordura e eu não usava antes, o triglicérides de cadeia média, no meu pré-treino, meu resultado está melhor ainda. Então eu acho que dá para utilizar muita coisa. Claro que tem que fazer os exames. Eu preciso saber se você tem intoxicação de metal pesado, de dioxina, PCBs, alumínio, chumbo, e começar a limpar o seu terreno biológico. A partir do momento que eu esse terreno biológico seu refinado, funcionando corretamente, certinho, a sua resposta no treinamento é muito melhor, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ronald, aqui acompanhando a explicação excelente. Ó, Ronald, um abraço, hein? Tamo junto. A Glaucio, doutor fera mesmo, show essa entrevista. Obrigado, e o Carlos Camargo perguntando aqui, doutor, mulher pode tomar queratina? Será que é isso mesmo? Aqui, ó, queratina. É queratina ou creatina? Pode ser creatina. Queratina é pra cabelo, não é não? Mas pode sim, pode sim. Pode tomar, vai ficar mais bonito. Tá bom, então, olha, doutor, muito obrigada. Para encerrar aqui a nossa entrevista, tem mais uma dúvida, eu vou virar a câmera. Vamos lá, pode falar. Gente, eu vou voltar aqui, ó, para quem não acompanhou desde o começo da nossa live, depois, quando a gente acabar, compartilhe aí nos seus grupos, na sua página. Nós estamos aqui ao vivo na Natural Tem, conversando com o Dr. Antônio Cruz Neto, tirando muitas dúvidas sobre suplementação. Um beijo para Lúcia. Para encerrar aqui, doutora, a gente tem aquela pergunta: por que a busca por praticante de atividade física para indicação de testosterona, e se os homens apresentam alguma diminuição no nível de testosterona? Olha, nos últimos 6 anos meu aí atendendo, especificamente nessa área, eu acho que eu tive 2 pacientes homens com níveis de testosterona excelentes. 2, tá? 2. Um tinha 70 anos de idade. Fiquei impressionado com o nível de testosterona, lembro até hoje, era 900 e alguma coisa o nível de testosterona dele. E o outro era um rapaz que eu atendi recentemente, que estava 1.400, eu fiquei até emocionado quando eu vi esse nível de testosterona dele, mas o cara ficou preocupado, né? Porque ele ficou com medo, mas tudo bem. O que a gente percebe? Que hoje é muito difícil encontrar um homem que tem um nível de testosterona mais do que 350, 400. E isso é extremamente maléfico para o metabolismo corporal. Você tem um nível de normalidade, considerado entre aspas de normalidade, que não serve para nada, aquele nível ali, tá? Mas os homens estão quase sempre, todos eles, num porcentagem muito baixa, na normalidade inferior. E isso é ruim. Para quem quer ter massa muscular, dormir bem, acordar bem, ter relação sexual, libido bom, memória boa, disposição, energia, queima de gordura, vitalidade, seu nível de testosterona tem que estar no mínimo no nível superior de normalidade, às vezes um pouco acima do nível superior de normalidade, porque o que interessa é o resultado clínico. Eu não posso pegar um paciente e aceitar que o valor de normalidade seja bom para ele, porque às vezes o paciente encontra-se dentro do valor de normalidade do hormônio de testosterona, mas ele não tem resultado nenhum, ele está sofrendo, ele está com depressão, ele está chorando, ele não consegue trabalhar, o cara não quer sair de casa, o cara não tem resultado clínico, não tem nada. Então às vezes você é obrigado a elevar mais os valores de testosterona, mesmo tendo desintoxicado, destoxificado o terreno biológico dele, porque às vezes ele está contaminado com algum disruptor endócrino. Mesmo você tendo limpado esse terreno biológico, você é obrigado a manter níveis de padrões hormonais mais elevados. Eu, por exemplo, mantenho meu nível de testosterona entre 1.200 e 1.500. E isso me dá uma energia, uma vitalidade muito boa. Eu sou extremamente acelerado, né? Se meu nível abaixa para 700, eu já começo a ter problema. Então, tem interferência a idade, doutor? Com Os certeza. mais jovens têm mais? Com certeza. Depois de 30 anos de idade, quero falar um negócio para todo mundo, isso é muito sério. Quando você faz 30 anos de idade, você entra no processo de envelhecimento. Você é velho depois de 65 anos de idade, mas quando você faz 30 anos de idade, você entra no processo de envelhecimento. O que acontece? A produção hormonal sua, a tendência é decair, abaixar.
E não tem o que você fazer que vai fazer ela voltar a produzir sozinha, não adianta. Claro que às vezes você vai tomar lá um tribulus, um D-aspartato, sei lá, uma ashwagandha, um rhodiola, algum fitoterápico com magnésio, um zinco, para estimular a produção, mas às vezes não consegue, tá? O que eu acho? Depois dos 30 anos de idade, todo mundo deveria fazer uma avaliação para saber como é que tá os níveis de testosterona. E quase 100%, hein? Precisa utilizar testosterona depois de 30 anos de idade. 30 anos de idade. O cara tem 32 anos, ele acha que ele tá bem, que tá bonito. Na hora que você faz o exame, o cara tá lascado, metabolicamente falando. Isso para mulher também. A mesma coisa. As mulheres, na verdade, elas são um pouco mais cuidadosas porque elas vão ao médico, faz os exames, né? Só que a mulher começa a usar anticoncepcional muito cedo. Então ela percebe isso mais cedo. Às vezes eu pego mulher com 20 anos de idade, 25 anos de idade, o nível de testosterona dela é zero. Você é obrigado a fazer esse trabalho de reposição para ela, com 25 anos de idade, coitado. Doutor, o Marcos Cáceres e o Claudinei Souza estão aqui participando com a gente e tem uma dúvida em relação a quais são esses exames que tem que ser feito para medir o nível de testosterona. Testosterona, você pode fazer o exame tanto no sangue, testosterona total, livre, biodisponível, SHBG, ou você pode fazer o exame de saliva, que é um padrão ouro, né? Que vai medir só a testosterona livre do seu corpo. Tanto faz, qualquer um desses dois exames vão dar um parâmetro legal. Claro que depois que você começa um tratamento de utilização de testosterona, o exame de sangue já começa a perder a sua resposta fiel. Daí seria mais indicado um exame de saliva. Mas pode fazer o exame de sangue? Pode fazer o exame de sangue também. Tá? Bom, gente, nós estamos encerrando aqui então a nossa live. Quero agradecer novamente, doutor. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado, espero que a gente tenha outras oportunidades. Um beijo a todo mundo que está aqui participando com a gente. Valeu, até galera. A próxima. Tchau, um abraço, beijo.